Estruturas modulares fabricadas em alumínio forjado com certificação ISO 9001-2008, que garantem segurança e beleza para estruturas como academia, igrejas, galpões e muito mais. Venha para o futuro. Venha para a Talimac Construtora. São João da Barra, telefone 22 99904 8606. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade. Nessas horas, experiência conta muito. E a Limporte está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. Os serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. O Hospital Unimed Campos agora possui uma certificação inédita e passa a ser a única estrutura hospitalar da nossa região a conquistar a acreditação com excelência ONA 3. Esse é o selo mais respeitado pelos serviços de saúde no Brasil e atesta a qualidade, segurança e melhoria contínua dos atendimentos e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 13 de julho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, para você ligado na gente. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos às principais informações. Estamos ao vivo também pelo Face e pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco editado em podcast, logo mais também em reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. No aplicativo exclusivo da Folha, pode baixar aí também na sua lojinha de app, né? Seguir, curtir, compartilhar a nossa programação. 7h08, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, e a gente começa o programa de hoje com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem para hoje tempo nublado e chuvoso. Já garoou agora aqui pela manhã, né? E tem temperatura também baixa. Máxima hoje é de 23, a mínima de 17. Agora você confere aí as imagens da área central da cidade, Ponte da Lapa, Rio Paraíba do Sul, a curva da Lapa ali e por aí vai. Um pouco da área central também da cidade. E com tempo nublado neste momento, agora não chove, faz 20 graus aqui no centro da cidade.
programa de hoje, nós vamos conversar já com o biólogo, consultor e agrimensura, meio ambiente e geotecnologias, Felipe Paranhos. Felipe está com a gente aqui hoje para a gente bater um papo sobre principalmente sobre essa questão não só da conservação, mas sobretudo da restauração ambiental. Vamos saber dele. Ele criou, inclusive, uma empresa júnior que passou lá pela Tec Incubadora, antiga Tec Campus Incubadora. Aliás, o Felipe é filho do Ronaldo Paranhos, professor da UENF, hoje já aposentado, mas que também foi um dos, eu diria, fundadores lá da Tec Campus Incubadora, né? E o Felipe está com a gente aqui para falar sobre isso, como a tecnologia está mudando aí a forma da gente conhecer e administrar não só os campos, mas também as cidades. O meio ambiente e desenvolvimento. É possível falar em meio ambiente e desenvolvimento sem gerar polêmica? Vai gerar, né? Mas vamos dizer assim, sem destruir, preservar o meio ambiente e gerar renda, lucro. Vamos falar com o Felipe já. Nesta manhã. Ele também criou o aplicativo Eu Monitoro, que é um aplicativo para acompanhar aí e tratar sobre a restauração ecológica. Felipe, já a gente abre aí esse bate-papo, essa entrevista contigo, mas obrigado por estar aqui nesta manhã falando de um assunto tão caro, tão importante para todos nós, e aí, claro, evidente, né, para a gente entender como é que é possível explorar esse meio ambiente de forma mais racional, digamos assim. E Campos tem uma particularidade muito grande que ainda são as queimadas de pasto. Como é que é esse manejo? Também queimadas principalmente de cana. As usinas que funcionam ainda, elas não emitem mais aquela fuligem, tem aqueles filtros umidificados, então tem uma série de controle ou de tentativa de controle para evitar ao máximo a emissão de fuligem. E as duas que tem hoje, por exemplo, são bem afastadas da cidade, né, que é a Coagro, lá em Sapucaia, e também a Canabrava, ali já em São Francisco, né? Então, mas para a gente entender todo esse processo de manejo e como é que é, por você, um biólogo, a visão de usar o fogo, principalmente na palha da cana de açúcar, né? Então, vamos falar muito sobre isso. Tem um acordo, existia um acordo, havia um acordo com o Ministério Público até 2024 para que o programa Fumaça Zero do INEA fosse de fato implantado em Campos, que é regido por uma lei federal, claro, mas aí tem uma estadual aqui que faz esse acordo ainda prevalecer até o ano fez esse acordo prevalecer até o ano de 2024. Bom, são 7h13, Felipe. Rapidamente aqui, passar pelas manchetes de hoje, os assuntos principais, e a gente já começa esse bate-papo. 7h13, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa região, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã, no impresso, manchete de capa principal: em 100 dias de gestão, Frederico afirma, abre aspas, vou dar tudo de mim. Prefeito de Campos analisa tempo
de governo e diz que os próximos 2 anos e meio serão de mais empenho para resultados. E já completou 100 dias a gestão do Frederico, depois da saída de Vladimir Garotinho, para se candidatar a deputado federal. Então, hoje, Vladimir é pré-candidato a deputado federal, assumiu e já tem 100 dias. Essa data é simbólica, né? Uma coisa mais de simbolismo dessa coisa de 100 dias, primeiro ano, aquela coisa. E o Frederico afirmou na sexta-feira passada, né, e confirmou aquilo que ele falou desde quando assumiu, que é dar tudo de si para superar, inclusive, o Vladimir. Instalações irregulares na mira da fiscalização. Tá aqui, ó, uma construção de alvenaria irregular em um container foram removidos no Parque Rio Branco. Está aqui na capa do jornal impresso Folha da Manhã. São João da Barra dá início a estudo da erosão no município. A prefeita Carla Capucci assinou aí a ordem de serviço para a empresa já começar os estudos, e aí sim, né, depois vai haver várias outras etapas, né? Licitação, apresentação de proposta, aquela coisa toda, e licitação para a obra em si. Agora, o estudo é para mostrar o tamanho do problema e qual é talvez a alternativa mais prática, barata e, né, mais rápida também. Missa celebra 15 anos de Dom Roberto na Diocese. Escola em São Francisco teve aula suspensa por violência. Para esporte se classifica para a final de campeonato. Ainda na Folha, Eduardo Paes, que esteve aqui com a gente na quinta-feira passada, pré-candidato a governador, disse: temos que fazer Campos uma segunda capital do Rio de Janeiro. Está na página 2 do jornal, a parte da entrevista que o Eduardo nos concedeu. Caso Ana Paula terá novo júri em novembro, após o primeiro ser anulado. Lula em empate técnico com Flávio e à frente de Michele, pesquisa Ideia. Pai de Carla Machado falece, Ronaldo Carlos Marques, aos 90 anos. A Farraiá chega a mais uma edição no próximo dia 18, né? E já virou aí tradição e fenômeno também. Nas manchetes aqui rápidas do portal folha1.com.br, homem morre e outras 2 pessoas ficam feridas em ataque a tiros em Guarulhos. Uma das vítimas baleadas foi um adolescente de 15 anos. Tudo registrado aí no Parque Santa Clara. Foi aqueles vídeos que nós recebemos. Não, aquele é Santa Clara, aquele também? Não, aquele é São Silvestre, né? Eu acho. Aquele é outra treta. Troca de Biapina por Subjackson pode levar doutor Maninho à Câmara. Estrutura de semáforo cede e fica parcialmente suspensa em Goitacazes. Sindipetro NF comemora 30 anos de história com festa em Campos, com a presença, inclusive, da Benedita da Silva, pré-candidata a senadora pelo estado do Rio de Janeiro. Norte Fluminense tem alerta para chuva e ventos fortes neste início de semana. Tá aqui ainda, e o roxinho subiu em Campos Atlético, garante acesso à Série B2 após empate com o Tigres. Série B2 é a 3ª divisão do estadual. Beleza. A Argentina vence a Suíça e chega à semifinal da Copa. Sorriso Maroto promete embalar a segunda noite da Expo Macaé. O grupo se apresentará no dia 25, sábado. Rodrigo Florencio assume comunicação de São João da Barra. Niterói tem menor índice de roubos de rua e zera roubo de cargas em junho. 7h19 são algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br. Gente, vamos falar de
meio ambiente, vamos falar de tecnologia, vamos falar, né, de muita coisa importante e necessária a gente debater e discutir sempre com o nosso convidado de hoje, Felipe Paranhos, consultor, biólogo, consultor em agrimensura. Ele tem um sistema de mapeamento também fantástico, a gente vai falar sobre isso. Meio ambiente e geotecnologias. Felipe, que prazer te receber aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom dia. O prazer é todo meu. Bem-vindo, cara. O seu pai hoje está aposentado, está morando em Resende, que você me falou, mas seu pai foi professor da UENF também. Foi. Também que eu digo porque eu estava conversando com o Da Hora é professor do IFE e é da Tec Incubadora. E o seu pai foi da Tec Incubadora, né? Foi. Ele, no período que foi fundado, ele fazia parte da Tec Incubadora, né? Ele sempre teve à frente a esses projetos de tecnologia, inovação, lá na UENF, e aí sempre se envolveu muito com essa área, né? E aí, nessa época que eu estudava lá, ele me incentivou, assim, a ter uma empresa júnior lá no ecossistema da Tec Campus, que na época se chamava, era Tec Campus, depois que se transformou em Tec Incubadora, né? E aí sempre um processo muito engrandecedor para o estudante, né? Assim, para começar a trabalhar no serviço, fazer serviços e tudo mais, pelo menos voltado para a área que eu trabalho, que é meio ambiente, né? Mas lá na incubadora também você tinha a possibilidade de criar qualquer tipo de negócio, né? Assim, né? Importante para a região os alunos conseguirem enxergar negócios inovadores, propostas, coisas diferentes, né? E lá na incubadora eles ajudam, né? Como é que ajuda? Não, ele promove o estudante ali, o rapaz que quer criar uma coisa nova, inovar e tudo mais, com diversos editais, né? Cursos e tudo mais, né? Então é um sistema muito importante aqui para a região. Ah, sim. Tem dado aí bastante resultado diferente, né? Muita coisa. Em várias áreas, cara. Em área de saúde, enfim, tem, acho assim, muito, muito bacana. E o fato é que parte dessa história também está na conta do seu pai, isso é legal. Cara, você é de São Paulo, a gente estava falando aqui, para o ouvinte ter ideia de com quem a gente está conversando, principalmente para quem está no rádio agora, e não está vendo, né? Falou, quem é que está falando lá agora? É o Felipe Paranhos. Mas você veio para cá também novo, hoje você reside em Campos. Isso, já moro aqui tem 8 anos, né? Eu vim para cá em 2004 para estudar, né? Campos de Goytacazes é um município no interior do estado do Rio, mas que tem muita universidade pública, né, que é repleto de universidade, né, então assim, um terreno fértil para absorção de conhecimento, né, desenvolvimento profissional. Vim para cá estudar, formei, aí saí para trabalhar, né, e aí depois retornei para ser pai, né, então hoje tenho uma filha, a Flora, que chama, tá em casa ali, saí de casa, deixei ela lá, e aí retornei para cá, mas é um município que eu gosto muito, assim, eu não sou natural daqui, mas eu divulgo o campus para todo lugar que eu vou, né, assim, tenho muito orgulho do município que me acolheu, né, então, assim, eu não sou natural daqui, mas eu tenho orgulho de ser daqui, né. Isso é legal. Isso é muito bom. Eu não gosto que quando você está nos outros lugares o pessoal fala mal, eu fico profundamente chateado, né. Isso aí. Nós podemos, mas os outros não. Exatamente, é igual falar mal do irmão, né, a gente pode, eu posso, mas não. Ninguém não gosta que fale mal não, porque... É um município muito guerreiro, assim, né? Tenho bastante orgulho de ser daqui, estar aqui. Minha filha é campista, né? Então, não tenho vontade nenhuma de ir embora também. Gosto de estar aqui. Não, eu digo assim, que nós podemos falar, porque, diferentemente de quem fala de fora, vamos dizer assim, o cara que está lá fora, o que ele faz? Ele critica, mas não se envolve, não está comprometido com a cidade. Ele só critica por criticar. E aí é uma crítica vazia. Quando a gente critica, a gente meio que autocritica, a gente está tentando melhorar aquilo que não está legal. Então, por isso que eu digo que a gente pode. Mas acaba que, ao longo do tempo trabalhando aqui, né, assim, descobri vários benefícios do município. Então, assim, Campos de Goytacazes
pelo menos na área que eu trabalho, hoje em dia de restauração ecológica, é um local que está sempre a 12 horas tá 12 horas de São Paulo, 12 horas do sul da Bahia, 8, 10 horas está na região do Doce. Então, onde você tem grandes projetos de restauração, a gente está sempre a 12 horas, que dá para você ir de carro. Então, é um local estratégico, assim, eu considero, do Espírito Santo, do Rio, né? Então, você consegue, de carro, chegar a bastante local aqui, assim, da região sudeste, né? Então, até no extremo sul da Bahia ali, que é um local também que tem muitos projetos dessa natureza, né? Então, eu já acho extremamente estratégico aqui, né? O município. Sim. Não tão perto, mas é aquilo que você falou. Tem produtor aqui da região que tem propriedade na Bahia. E vai sempre, está sempre lá, eu sei, acompanho. Então, isso E as propriedades na Bahia são muito maiores que as propriedades aqui, né? Assim, né? Sim. Aqui nós temos uma... Aqui você tem em torno de média de 100 hectares. Né? No sul da Bahia o pessoal tem 500 hectares, 600, 700. Eu tive a oportunidade de, há 2 anos, estava na Amazônia fazendo tá trabalhando um projeto de pesquisa junto com uma ONG parceira, né? Aí a gente chegou lá no município chamado Tomé Açu, que é um município colonizado por japoneses, né? Aí a gente chegou lá e falou, a gente pode ir no seu sítio? Aí esse sítio aqui tem 1.000 hectares, né? Não, eu falei assim, essa sua fazenda tem 1.000 hectares. O cara falou, não, 1.000 hectares aqui é sítio. Minha, não. 1.000 hectares. 1.000 hectares aqui é um fazendão. Eu acho que tem poucas no estado do Rio de Janeiro. Poucas com 1.000 hectares, Se você tiver 2 ou 3, é muito. Se for para Mato Grosso, então, acho que passa disso, né? A base de tamanho, né? Esse ano a gente teve a oportunidade de ir num projeto lá em Mato Grosso, visitar algumas propriedades, né? Tem um município lá que a gente visitou que 40% do município é de uma empresa, né? Fazendas de 28 mil hectares. Olha que doideira. É muito grande. É muita terra. Ô, Felipe, vamos lá. Vamos começar a botar a sua área de atuação aí. Cara, durante muito tempo, o que a gente percebe, e aí não é só uma particularidade de Campos, acho que Campos tem muito isso ainda praticamos essa coisa, que é o tal as decisões para preservação e para recuperação ambiental, elas sempre foram tomadas pelos gestores públicos, pelos empresários. Tenho essa impressão de que elas sempre foram tomadas assim no chutômetro. Não tinha uma base de cálculo real para tomar uma decisão para, de fato, salvar aquela terra, recuperar aquela região, enfim. Como que você vê hoje essa geotecnologia dentro desse setor, já entregando assim dados reais para poder você fazer ações concretas, efetivas e, de fato, recuperar aquele ambiente? Pela geotecnologia hoje em dia, né, assim, o que diz a lei, que em cada imóvel rural você tem que ter reserva legal e conservar e preservar as áreas de preservação permanente, as APPs, né? Pela geotecnologia, aqui no município de Campos, eu acho que no estado do Rio de Janeiro inteiro, você já consegue saber quanto o produtor rural tem de APP, tem de reserva legal, né? Isso já são coisas que já é lei, você tem que declarar o cadastro ambiental rural. O governo do estado, ele recebe todo esse montante de declaração e consegue fazer uma gestão. Aqui no município a gente tem uma superintendência do INEA, né? Agora, a questão aqui no município é mais o produtor, se ele quer utilizar no imóvel rural dele soluções que sejam baseadas na natureza, né? Que é o que a gente, hoje em dia, você tem uma grande procura por atividades que tenham soluções baseadas na natureza, né? Então, assim, se ele quiser conservar a APP dele, ele vai ter mais água. Se ele conservar a reserva legal dele, ele vai ter mais fauna, mais flora dentro do imóvel rural dele. E aí ele conseguir entender e utilizar esses serviços ecossistêmicos que
essas regiões dentro da propriedade dele, do território dele, vão prover para ele, para a sociedade, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma, né? E é muito difícil, porque se você tem locais que a gente tem isso mais estabelecido, também é difícil para lá, imagina para cá, que foi sempre uma sociedade que atuava com monocultura, né? Então, assim, aí substituiu a cana por boi, né? E aí a gente hoje em dia, aqui que é uma sociedade, um município que na teoria a vocação é rural, né? Era rural, historicamente rural, né? Então vem cana, aí depois há pouco tempo substituiu. Antigamente, quando a gente chegava ali perto do Shopping Estrada, só via cana. Cana. E aí agora você vê um pasto abandonado, porque não tem boi. Não tem boi mais. Boi não tem, né? Vocês tem um ou outro. Não tem cana, né? Então, assim, o que o produtor rural hoje em dia em Campos está conseguindo fazer para ele se virar, né? Porque eles continuam sendo... Os imóveis rurais ainda estão lá, né? Perfeito. Sua análise é real. E assim, é complicado também você exigir do produtor rural que ele faça alguma coisa se o município também não chega junto. Então, assim, agora me parece que há 1 ano, 2 anos, se alterou o plano diretor permitindo que possa ter eucalipto, né? Sim. Teve uma mudança, né? Então, hoje em dia, você já tem uma empresa aí na cidade que está promovendo o plantio de eucalipto. Já é mais uma solução para o produtor rural, né? O produtor rural ele precisa ter soluções, né? Cara, eu quero muito falar com você, quero muito falar com você sobre esses assuntos polêmicos aí, que é eucalipto, que é queimada, que é muito a sua praia, que é muito a sua área, e para a gente entender como é que é esse processo. Mas primeiro, você me contava uma coisa aqui internamente, porque você tem uma empresa de atuação nessas áreas que a gente falou aqui, né, de recuperação do meio ambiente, mas você falou que não consegue trabalhar em campos. A gente aqui tem uma dificuldade, você já consegue formar uma opinião sobre que tipo de dificuldade é essa? Se é uma dificuldade, de fato, de grana, realmente, o setor não está produzindo o que poderia estar produzindo, ou você acha que é cultural? É uma série de coisas, né? Então, assim, na região, no bioma Mata Atlântica, que é onde a gente está aqui, né? Que é um dos biomas mais biodiversos do mundo, né? Então, assim, você vai desde o sul do país até o norte, né? Por exemplo, a floresta amazônica é um quadradozinho ali no próximo do Equador. Aqui a gente tem uma floresta que atravessa trópicos, né? E da mesma maneira, todas as grandes cidades do país estão dentro do bioma Mata Atlântica. Então, a gente teve que aprender a conviver nesse bioma e ter as cidades, e ter as áreas de conservação, as áreas de restauração, a agricultura, tudo dentro desse bioma. Aqui, onde a gente está, no norte e noroeste fluminense, é o maior descontínuo de Mata Atlântica que a gente tem dentro desse bioma. Então, por incrível que pareça, a fauna que está ali no desengano sente uma grande dificuldade até chegar ao Caparaó, né? Porque você tem aqui no norte e noroeste fluminense uma área que foi muito desmatada. Então, dificilmente as espécies vão conseguir chegar de um lado para o outro. Elas conseguem, né? Assim, por isso que você volta e meia vê uma onça no meio do nada, tamanduá, atravessando pista, tal, eles conseguem ainda, mas para eles é difícil. Então aqui é um local que historicamente foi sempre de se tirar a floresta, né? Então, assim, desde os avós, dos bisavós, aqui sempre foi uma região muito agrícola, né? E de retirada dessa vegetação. Então, assim, para hoje em dia a gente fazer um movimento inverso, um movimento contrário, né? Para você conseguir fazer isso das pessoas mais antigas, né? Então, assim, eles acham que você ainda tem que tirar a vegetação, que não sei o quê, foi a forma que eles se desenvolveram. E quem vai dizer para eles que eles estão errados? Então, assim, a forma da gente hoje em dia conseguir alterar isso, que já é, eu acho que um sabido comum, né? Que a gente tem pouca vegetação, a natureza está cada vez diminuindo. A consequência de tudo isso são as mudanças climáticas, que são eventos que a gente ainda não sabe o que vai acontecer,
não sabe como vai ser o resultado disso. Então, por exemplo, esse ano promete um gigante El Ninho, né? Então a gente não sabe como isso vai o que vai acontecer com isso, né? Então, assim, a forma de hoje em dia a gente conseguir conscientizar as pessoas é pela educação ambiental, pelas crianças, para ver se nas próximas gerações a gente consiga, de fato, mudar esse paradigma de que... Então, assim, quando eu vim morar aqui, eu morava em rua ali, que o cara falava assim, não, tira a árvore da rua porque faz sujeira, né? Então, assim, é uma forma que a sociedade se comporta, né? Então, que é difícil a gente... É muito estranho, isso, né? Tirar a árvore porque ela... Faz sujeira. Né? Como é que você vai... E Campos lida muito mal com essa coisa de árvore também, porque foram plantadas aqui... Eu fiz até uma reportagem lá pro meu canal, e as árvores são altíssimas. O Superbom tirou ali aquelas ficus. Existe uma lei hoje que é proibido plantar ficus na área urbana. Até na área comum, né, urbana pública, você pode plantar, acho que dentro de casa, aí o problema é seu, porque aquilo é uma tristeza, né? Ficus é o pinheiro? Não, é aquela que a raiz toma conta de tudo, ela é muito frondosa, dá uma sombra maravilhosa. Até em algumas calçadas você consegue, em épocas dela menor, você consegue modelar ela redonda, quadrada. Só que ela é uma verdadeira praga. Tanto é que não é proibido plantar ela aqui. Mas assim, tem árvores que sujam menos, né? E que dão sombras também. Só que como é que você vai trocar isso agora, né? Não houve um controle lá no passado, né? Agora, você falou em área desmatada, e Campos é, de fato, sim, uma grande área desmatada. Agora, boa parte dessa região sudeste né, cara? Minas, você vai para Minas, não só desmatada, como tem as minas. Como é que é essa coisa toda dessa cultura nacional também, né? Você tem... Não tem lugar menos pior. Essa é a verdade. Então, assim, eu já trabalhei bastante ali em Minas, na região do Doce, no projeto em decorrência de Mariana lá, né? Sim. Então, trabalhei bastante ali com várias empresas, né? Fazendo a recuperação também no âmbito do projeto lá. Você pegou aquela fase ali da represa de Mariana também? Isso, das ações de reparação, não lá no local da tragédia, né? Então, assim, as ações de reparação eram restauração ecológica em diversos imóveis rurais pulverizados pela bacia, né? Então, eu andei muito por ali, né? Em Minas também, assim, uma coisa engraçada que eu observei lá, né? Assim, desculpa, só para quem está ouvindo, Brumadinho é a mais recente, mas é longe. É mais longe de Mariana. Mariana foi anterior. São tragédias que vêm se sucedendo. Exatamente. Desculpa. Então, assim, a gente, quando trabalhava lá, quando era no verão, que você tinha que ir aos imóveis rurais, chovia, não dava para ir porque as estradas estragavam. Tá tudo detonado. E aí tava tudo detonado porque não tinha árvore. E aí chovia, a gente não conseguia chegar lá. Então fica um ciclo meio que não tem fim, né? Então, assim, muita estrada ruim, em Minas lá, muitas áreas que estão, assim, desmatadas há muito tempo, já com solo exposto, difíceis de serem recuperadas, né? E aqui em Campos, sem contar que em Minas você tem um relevo que já é um pouco mais acidentado, né? Então, assim... E aqui em Campos você tem uma planície gigante, então, assim, para você recuperar uma planície, né, com áreas que são mecanizadas, né, é um processo um pouco mais, bem mais em conta do que você ter que trabalhar em áreas escarpadas, né. Então aqui era um local, assim, que para esse tipo de atividade seria muito interessante, né, e você tem diversos imóveis rurais sem, hoje em dia, propósito, né, então, assim, interpretar se esses imóveis rurais estão gerando recurso mesmo, quanto que ele trabalha com boi, quanto que ele gera por hectare e tal, né, para entender o modelo de negócio daquele imóvel rural dele, porque
Hoje em dia, você já tem modelos de negócios sustentáveis, né? Que poderiam ser uma solução bem interessante para o produtor rural aqui da nossa região. Fora que esses projetos, assim, as áreas de restauração que eu trabalhei aqui na região, pô, são, assim, sucesso total, né? Tem uma área que a gente monitorou ali, em Campos ali, já na divisa com Quissamã e Barra do Furado ali, teve uma época ali que teve um frisson que iria virar um porto e não sei o quê, aí algumas áreas foram vendidas para empresas. Uma dessas áreas que foram vendidas, o Ministério Público obrigou que fosse feito a reserva legal, e a gente trabalhou ali, né? Então, assim, é uma área já entregue, tem mais de 5 anos, a vegetação já cumpre todos os parâmetros de área, os parâmetros fitossociológicos, dizendo que a área tem diversidade, tem riqueza, cobertura de copa e tudo mais. É uma área, uma floresta que foi criada ali, né? Assim, foi acelerada pelo homem, mas ela já cumpre papéis ecossistêmicos e tal. Então, assim, aqui nessa região nossa, daria muito certo esses projetos de restauração, e é importante porque você tem geração de trabalho e renda no campo, né? Ele gera empregos, que são empregos, digamos assim, verdes, né? Trabalhando ali com... Você também tem essa situação, né? Assim, vamos fazer um projeto desse, de uma ordem grande dessa no campo. Vamos restaurar 2.000 hectares. Tem gente para trabalhar? Hoje em dia, o pessoal, todo mundo quer vir trabalhar na farmácia, trabalhar no ar-condicionado, né? O pessoal quer ainda trabalhar no campo. Isso é difícil, né? Você construir, você tem que ter mão de obra, né? Eu ontem estava vendo um vídeo você estava vendo um vídeo do Almir, ex-reitor da UENF, secretário de Agricultura, e ele mostrando uma senhora, cara, que ele deu um apoio lá com um trator, algumas sementes e tal, e a evolução dela, olha que legal, e já trabalhando para comprar um tratorzinho, conseguiu comprar uma máquina pequena, mas já para arar, para tombar a terra, aquela coisa. Mas assim, tem gente que quer trabalhar no campo, tem gente que quer ficar lá, precisa dar, infelizmente, tem gente também que vai criticar, falar, pô, mas tem que dar tudo. É melhor você ajudar no que você puder e manter essas famílias produzindo no campo e que a gente precisa, do que vir para pedra e não evoluir nada, e, né? Como você falou, virar um atendente de balcão, que não tem problema nenhum, mas se você consegue produzir na sua terra, olha que maravilha, melhor do que você ser empregado, do que tanta coisa. Todo mundo precisa de ajuda, né? Então, assim, se for uma empresa grande, precisa de um incentivo fiscal. Se for um pouquinho menor, às vezes, um tratorzinho, né? Conhecimento, né? Assim, todas as empresas precisam de ajuda. Não tem essa coisa, vai ter que dar tudo para todo mundo, não. Para algumas essas empresas gigantes aí, o pessoal paga menos IPTU, paga incentivo fiscal, não sei o que, tem diversas formas de serem ajudadas, né? Mas, assim, o pessoal menos favorecido, com certeza, curso, capacitação, né? Você vê muito a prefeitura estuda uma espécie que nascer bem ali, que poderia nascer, aí traz essa espécie, traz as mudas, capacita o povo e tal, a plantar. Então, assim, é necessário, porque não tem como. Todo mundo quer comer o alface na hora do almoço, como quem vai produzir a batata, né? Então, assim, todo mundo precisa. Então, não tem escapatória. Agora você tem determinadas regiões aqui no Sudeste que você tem mais essa aptidão agrícola, talvez, né? Que é a aptidão regional nossa, que era muito de monocultura. Então, por exemplo, ali naquela região, teve até a tragédia alguns anos atrás ali de Friburgo. Sim, Petrópolis, Teresópolis. Teresópolis é hortifruti granjeiro. Tem uma olericultura ali muito forte, né? Então, assim, eu estava final de semana lá no Brejal, também lá no Brejal, em Petrópolis, também é uma região que hoje em dia produz muita coisa para os restaurantes ali, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, para o próprio Rio de Janeiro, né? Onde se abastece ali. E, se eu não me engano, ali em Friburgo faz até morango, né? Tem várias espécies que nascem muito bem ali. Você passa ali naquela região rural, é até bonito, bucólico, assim, que você vê as estufas, Empati do Alferes, que é a terra do tomate,
né? Entre Friburgo e Teresópolis, produção altíssima ali de olericultura. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Henrique da Hora. Teve com você lá na Tec Incubadora, não teve? Então, eu tô com o professor Henrique direto. Figura aí da cidade. Henrique é figura. Diz ele que ele explica aqui a pergunta: como é um biólogo liderar uma startup? Ele diz: quando a gente pensa em um biólogo, a gente vai logo para a sala de aula. E quando a gente pensa numa tecnologia, a gente vai logo para as coisas aí de celular, aplicativos, inteligência artificial e etc. E aí ele pergunta: como é um biólogo liderar uma startup? Não foi um processo muito simples, né? Assim, e até hoje a gente tem dificuldades, né? Assim, como biólogo, eu aprendi uma série de coisas voltadas à ciência, né? Da atividade. Eu, inclusive, quando eu me formei, eu me aprofundei mais em bioquímica do que em meio ambiente. O meio ambiente ele veio pós a faculdade, né? Eu me especializei em cartografia e comecei a trabalhar com mapeamento, sempre voltado a essa área ambiental, né? Então, assim, para plano de manejo, para restauração e tudo mais. Desde 2011 que eu trabalho com restauração ecológica, então aí já se vão alguns anos, né? E aí, após essa especialização, eu comecei, nessa época, eu fui trabalhar numa ONG, aqui no Rio de Janeiro, com essa temática de restauração ecológica, né? Mas a empresa veio alguns anos depois, né? Então, realmente, você fazer a gestão empresarial para uma profissão que eu não tive muito essa instrução na faculdade, né? Então, assim, não é uma coisa muito simples, né? Mas, assim, a Tec Incubadora, hoje a Tec Incubadora, quando a gente cria ou tem essa ideia do negócio lá, ela provê diversos cursos que aí você se capacita nessa gestão empresarial, né? Eu, na época, eu fiz cursos do Sebrae, cursos que eles mesmo dão, junto com, eu acho que tem aqui em Campos, Universidade de Administração dos Icenza, tem parcerias lá e tudo mais. Então, assim, a gente vai tendo esses cursos e vai aprendendo. Mas, assim, para mim, assim, por exemplo, particularmente, essa parte financeira, para mim, é muito difícil. Não é a minha aptidão inicial, né? Então, assim, lá na firma, a gente... Foi até meu pai, que há pouco tempo chegou para perto, ele se aposentou, ficou sem ter o que fazer. Eu falei, pai, vamos trabalhar junto e tal. Ele, então tá bom. Aí instalou um sistema financeiro na firma. Hoje em dia lá, se você compra um chiclete, tem que ter nota fiscal, organizar, para ele falar assim, você está fazendo os serviços, mas será que você está tendo lucro mesmo? Qual a sua taxa de lucro? Né? Vamos tirar os KPIs e tudo mais, coisas que eu jamais saberia. E aí isso vem ajudando a gente a entender financeiramente o desenvolvimento da empresa, né? Assim, se eu não me engano, o CNPJ da DAP hoje em dia é desde 2021, não é muito longo, não é muito antigo, né? Recente, ela veio de uma MEI, a gente abriu ela exatamente no ano da pandemia, e mesmo assim a gente conseguiu levar a empresa, eu acho que da pandemia, foram 2 lockdown, né? Assim, rapaz, eu acho que foram 2, eu já até esqueci, coisa ruim a gente esquece, né? 2 eu me lembro. 2 lockdown e de 15 dias sem poder sair de casa. Eu me lembro do primeiro, que foi 13 de março de 2020. Foi um ano depois. Então, assim, eu consegui sobreviver à pandemia porque eu já tinha... Foi logo depois do carnaval. Então. O negócio estourou em 2020. Isso aí. Carnaval de 2020 acabou e Campos decretou o primeiro lockdown, tenho quase certeza, 13 de março. Doideira. Eu já tinha contratos elaborados, né? Assim, que então eu tinha que executar as atividades, né? E aí eu consegui sobreviver à pandemia, né? Que eu acho que, assim, para muito negócio foi, assim, uma barreira muito gigante. Então, assim, eu lembro quando eu era mais novo, né? Trabalhava nessa ONG que eu mencionei antes. Eu trabalhava no centro do Rio, ali na Cinelândia, né? Então, assim, o que tinha de restaurante ali, restaurante pra caramba.
Aí depois da pandemia, todas as empresas entenderam que dava para você botar todo mundo home office 2 dias por semana. E aí ali no centro do Rio que fechou de restaurante, cara, assim, os restaurantes históricos que eu ia, há mais de 100 anos que existe o restaurante, fechou. Vários assim, né? E ali no centro do Rio, aqueles restaurantes bunda de fora ali, Galeto e tal, pô, a tristeza. É o Galeto, né? Foi alguém de Campos gravou lá outro dia, que sempre almoçava ali e acabou, fechou. Aqui em Campos, Galeto é o frango inteiro, né? Lá no Rio, Galeto é aquele franguinho pequenininho. É o pequenininho. É. Aqui a gente muda os... o Galeto aqui é o frango inteiro, né? Então, assim, muito restaurante fechou ali no centro do Rio, assim, a região de trabalho ali, naquela região ali próxima... Ali no Pier Mauá deu uma melhorada legal. Agora sim. O Museu da Manhã, o turismo ali, dá uma levantada. Mas inversamente ali, já próximo a Cinelândia ali, pô, ele fechou muita coisa. Só troquei aqui o período, ó. Mas o primeiro lockdown em Campos foi em 2020, só que ao invés de março foi em maio. Foram 15 dias, cara. 18 de maio a 1º de junho. Rapaz, você tá falando aí, eu me lembrei. Cara, trabalhos que você não pôde fazer e tal, a gente não podia ir a São João da Barra. Lembra? Tava fechada. O pessoal dava a volta lá no final, né? Que doideira, cara. Porque aí todo mundo queria ir pra praia, né? Tipo assim, porque o que acontece, né? Aqui no centro, muita gente você não mora podia em andar nas apartamento, ruas. né? Isso aí. Muitas famílias que moram em apartamento, mas o filho tá estudando, tá trabalhando, começou a ficar todo mundo junto em casa ao mesmo tempo. O pessoal viu que o espaço ficou pequeno, né? E as UTIs lotadas, e aí entrou uma pessoa que a gente sempre fala aqui, o querido Shimoda, professor Shimoda, estatístico, e ele que determinava para as autoridades o que fazer ou não diante dos números. As UTIs lotadas, você vai abrir tudo, né? Comerciante até hoje reclama muito disso. O Felipe, para isso. Só finalizando essa época para falar do meio ambiente aí, nessa época da pandemia, né? Se eu não me engano, foi no segundo lockdown, os pesquisadores mediram por imagens de satélite os índices, né, de poluição. E no segundo lockdown, acho que ficou 20 dias fechado, né? Parece que a Terra melhorou diversos índices de meio ambiente, ficou mais verde. E, assim, impressionante como a natureza é rapidinho, né? 15 dias, 30 dias... Voltou a nascer bichos que não nasciam mais, que não... o visto de fora, né? Ela mudou de cor, né? Então, assim, é impressionante, né? Rápido, né? Como é que a gente polui constantemente, né? Assim, é que o nosso poder de destruição é muito maior do que o grande poder de recuperação da natureza, é isso? Acho que até é diferente, cara, por incrível que pareça. A natureza se recupera muito rápido. O problema é que nós somos mais rápidos. Não, a gente é constante, né? Assim, todo dia a fábrica funcionando. Algumas usinas aí tem que trabalhar 24 horas por dia, né? Verdade. Tipo a siderurgia, não pode parar. Se parar, aquela panela fica dura lá, né? Verdade. A siderurgia, eu sei porque conheço pessoas que trabalhavam com siderurgia e não pode parar nunca, né? Sempre tá funcionando ali. Fiquei em Volta Redonda outro dia, o trem moe a noite toda. A noite toda. A noite toda a panela tá passando lá, porque se ela parar de esquentar, ela toda ali dentro vira pedra, né? Vira pedra. Quer dizer, vira ferro, né? Ferro, exatamente. Cara, a gente precisa fazer um intervalo, mas tem uma pergunta ainda. Eu acho interessante. Você falou que trabalha pouco em Campos, mas porque eu não sei como que é o mecanismo. Eu sei e conheço a lei. Nós temos mais de 100 cerâmicas aqui. E elas colhem a matéria-prima da natureza, quase sempre aqui mesmo, né? No fundo do quintal, literalmente, né? Assim falando. E aquela cava que ela destrói ali, cria, né? Aquele desnível gigante que tem ali, ela é obrigada hoje, numa lei estadual, obriga aí a reposição florestal. Mas aí o que acontece? Parece que paga em dinheiro, tem a opção de pagar em dinheiro ao INEA, ao Estado, né? E o INEA investe onde ele quer. Então, assim, de repente elas podem contratar um serviço particular como você para fazer também, ao invés de pagar o Estado. Acho que é possível, sim, né? As cerâmicas, né?
aqui o que acontece? Se uma cerâmica dessa, a cerâmica é uma pessoa jurídica, né? Ela pega, vamos supor que ela está dentro de um imóvel de 100 hectares. Aí ela pega, divide esse imóvel e registra que ela está só exatamente ali em 3 mil metros quadrados. Aí as obrigações dela, frente ao meio ambiente, são para esses 3 mil metros quadrados, né? Onde está a cava. Então, se ela tiver que fazer ali uma reserva legal, não dá. É só em relação àquela pequena área, não é em relação a toda a área, entende? Aí o que os produtores rurais fazem, donos dessas cerâmicas, eles, na maior parte das vezes, eles compram uma reserva legal em outro local, né? Fazem a recomposição em outro local. Se juntam para comprar um imóvel rural, para esse imóvel rural ficar todo conservado, né? Você falou perfeitamente bem. Nildo Cardoso é um vereador e ceramista também aqui. Ele falou, não, Nogueira, nós compramos uma reserva ali em São Fidélis. Isso. E aí doa para o Estado e faz aquela manutenção, mas doa para... Os ceramistas aqui são muito organizados. São. Né? E eles, assim, sempre estão de acordo com a legislação estadual. O INET também sempre chega junto ali. Eu não vejo essa turma fazer nada ilegal, não. Eles compram a área, estão lá conservando, preservando, estão trabalhando ali, produzindo... Não, o questionamento justamente foi só nessa área de atuação sua, para a gente entender como é que é esse processo. Mas você lembrou bem, ao invés de fazer uma área, eles compram e doam, que também ele teria que... Cada um teria que comprar um pedacinho. Então, exatamente. Então, sendo na mesma bacia hidrográfica, eles compram um imóvel rural, deixa lá conservado, lá não vai poder fazer nada, né? Mas é a maneira dele conseguir conservar. Ali no local onde está estabelecido o imóvel rural dele, com a cava ali, já é tudo urbano. Tem nem sentido ter floresta ali jamais, né? Não faz mais sentido. Fazendo um monte de floresta ali desconexa. Ali nesse imóvel, na maior parte das vezes... tem um riozinho que passa, tal, ele consegue ali, um imóvel maior, conseguir ter um resultado bem melhor, assim, acredito eu, né? Sim, sim. Aqui, são 7h56, meu caro Felipe Paranhos. Eu preciso fazer um intervalo, tem muita coisa pra gente falar. Tem uma nova lei aí que, eu não sei se foi aprovada já ou não, que eu como é que eu posso dizer? Me licencio a produzir e explorar uma determinada área. Mas deixa eu pegar melhor essa lei aqui, que eu quero te perguntar sobre isso. E aí vem o tema do próximo bloco, que é meio ambiente e desenvolvimento. É possível você explorar o meio ambiente sem destruí-lo, mas ainda gerando riqueza? Acho que é a pergunta do milhão. Essa aí é campeã, você responde daqui a pouco. Tem, por exemplo, o eucalipto, tem as queimadas, tem muita coisa para a gente conversar ainda aqui. São 7h57 em Campos. Uma pausa rápida aqui nessa conversa. O Felipe Paranhos é biólogo e também consultor em agrimensura, meio ambiente e geotecnologias. Quem comentou aqui, o Felipe, foi o Mário Filho. Tá aqui, ó. Conheci Felipe criança ainda. Você conhece Mário Filho? Conheço. Filho do mestre Ronaldo Paranhos. Colega do meu pai. Isso aí. Da UENF, hoje aposentado, morador em Resende. Ele era lá do Saldanha também. A gente teve com ele lá no Saldanha, acho que foi advogado do Saldanha. Isso. Assim. Figuraço, Mário Filho. Hoje é presidente da Prev Campos, Instituto aí de Previdenciário dos Servidores Públicos. Quase tive um negócio com o Mário. Ele e meu pai, a gente queria montar. Ruim de gastar dinheiro, hein? A gente queria montar uma rotisseria, mas não deu certo. Se for para pegar um dinheiro ali é difícil. Parece que tem um escorpião no bolso. Vambora.
7h59, agora uma pausa aqui rápida no Folha no Ar. A gente volta a seguir, vamos continuar conversando com o Felipe Paranhos, ao vivo aqui na Folha. Rápida pausa no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem, também de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa região. Posto Líder oferece pra você mais qualidade. Posto Líder